O Café com os News de hoje tem uma convidada especial, a doutora Rosana Pierusetti. Ela é advogada e presidente da organização Sociedade Civil, OSC, Recomeçar. Faz um trabalho muito bacana com mulheres vítimas de violência. Muito obrigada por ter vindo, doutora Rosana. Um prazer recebê-la. Prazer é meu, é sempre uma oportunidade de falar do nosso trabalho. Falar do nosso trabalho é divulgar o trabalho que, infelizmente, ainda muitas mulheres não sabem que existe e que é tão importante em alguns momentos para as mulheres. Deixa eu começar falando um pouquinho da sua carreira, como é que o direito surgiu na sua vida e esse trabalho voltado para as mulheres. O direito, né? Falar primeiro da questão do direito. Desde pequena, nunca eu pensei em outra coisa. Por que razão eu não sei, mas eu nunca pensei em outra carreira que não fosse advogado. Inclusive o meu pai, né, uma pessoa, né, das antigas, meu pai não queria que eu fosse advogada, porque ele achava que advogada tinha que ir na delegacia, ficar lá no meio dos homens, conversando com homens, então ele era contra. Mas assim, nunca me influenciou, né, quando chegou o momento de ir para a faculdade, foi o direito que eu escolhi e amo a minha profissão, tenho muito orgulho disso e sempre digo, é aqui que eu deveria estar e é aqui que eu estou. E como surgiu esse trabalho com as mulheres? Então, com as mulheres, eu sempre tive essa sensibilidade com a questão das mulheres. Mas quando eu comecei a advogar, a gente começa a fazer assistência judiciária. E na assistência judiciária, 80% das pessoas que vão procurar esse serviço são mulheres. E aí, trabalhando com isso na assistência judiciária, em Mogi, em Guararema, a gente percebia que você atendia mulheres e que as mulheres traziam várias questões que elas precisavam resolver na sua vida. Questão de divórcio, separação, filhos, guarda de filhos, regularização do imóvel. E na conversa que você começava a ter com essa mulher, para você montar até, né, a sua petição ali, o seu trabalho, elas acabavam relatando que estavam querendo regularizar tudo isso por conta da violência. Então a violência sempre ficava em segundo plano, quando na verdade ela deveria estar cuidando disso. E a gente foram muitos anos atendendo sem ter uma lei específica, né? Porque na época não tinha a Lei Maria da Penha. E a gente ficava bem abalada com alguns relatos, né, de mulheres, né, e alguns sofrimentos de algumas famílias que eram grandes sofrimentos. E aí, com o tempo, ali dentro da Comissão da Mulher Advogada, onde também eu sempre fui muito atuante, junto com outras advogadas que são muito atuantes, a gente percebeu esse grande problema da sociedade e que a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que as OSCs surgem nesse momento, né? Quando você fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, naquele momento, a doutora Joana, que foi uma grande lutadora, hoje não está mais conosco, incentivando as mulheres advogadas da comissão, ela na época era presidente da Comissão da Mulher Advogada, e aí ela nos impulsionou a fundar uma ONG que atendesse essas mulheres, que orientasse essas mulheres nesses momentos, que são momentos que a mulher está tão vulnerável que ela não sabe onde que ela vai, com quem que ela vai falar, se ela deve ou não falar. Então, a ONG surgiu nesse momento e ela foi fundada em 2004. A gente estava conversando um pouco antes, nesse primeiro momento não tinha o abrigo, né? Não. Como é que começou esse trabalho? Quando surgiu a ONG e quando surge qualquer serviço que tende a ajudar, a auxiliar pessoas, a partir do momento que surge o serviço, surgem as demandas que são necessárias para isso. E aí foi nesse momento que foi fundada a ONG e a gente começou a fazer reuniões para discutir quais eram as necessidades das mulheres, além da questão jurídica. A gente percebeu que Mogi das Cruzes não tinha o Conselho da Mulher. Mogi das Cruzes não tinha um acolhimento para mulheres. Não tinha um centro de referência. A única discussão que tinha da questão da mulher era dentro da Comissão da Mulher Advogada, dentro da Ordem dos Advogados. Então, a gente pensou isso, vamos por esse caminho. Não tem o conselho? Vamos tentar implantar aqui o Conselho da Mulher.
sentamos, pesquisamos a lei, como que funcionava em outros municípios e tal. Aí vai a questão política, porque você tem que ter uma pessoa que tenha, a gente tem que ter lá na política alguém que seja sensível à causa. E naquele momento, isso eu faço questão de falar, em todas as vezes que eu falo, a gente encontrou um prefeito que era sensível. E a gente foi conversar com ele, na época era o Junge, e a gente foi conversar com ele, não, vamos ver isso aí, vamos ver o que precisa, vocês que mexem com lei, vocês vejam o que precisa e a gente vai implantar. E foi implantado o Conselho da Mulher. A princípio também foi a Joana, agora nem me lembro se foi a Joana primeiro que foi presidente ou se fui eu. Eu acabei ficando muitos anos como presidente da ONG, né? Porque ainda era um conselho novo, então muitas mulheres não queriam assumir esse compromisso. Eu acabei ficando por algum tempo no Conselho da Mulher. E aí você dentro do Conselho da Mulher, discutindo também as questões, as necessidades das mulheres aqui do município, a gente percebeu essa questão da mulher em situação de violência. Você atendia a mulher, fazia todos os requerimentos, afastamento de lar, que também ainda não tinha lei, afastamento de lar, guarda de filhos, só que ela ainda continuava vulnerável e ainda correndo risco de vida ou de sofrer uma violência até mais grave por conta dela ter tomado providências, dela ter denunciado. E aí foi nesse momento que a gente, mais uma vez, pressionou o poder público através das advogadas, porque a maioria eram advogadas, para que a gente tivesse aqui no município um acolhimento sigiloso, que é esse específico para a mulher que está sofrendo violência e corre risco. Aí esse tem desde 2012, né? Esse local. O acolhimento, ele surgiu primeiro, foi uma luta do Conselho da Mulher, da ONG Recomeçar, das mulheres advogadas, né? Só que nós ainda não fazíamos esse serviço, a gente não tinha essa expertise de trabalhar com acolhimento. Então, em princípio, foi a Abomoras, que é uma instituição aqui de Mogi, que trabalha com pessoas em situação de rua, que assumiu. Só que nós estávamos o tempo todo ali juntas, né? Levando com o nosso carro, acolhendo a mulher, levando onde precisava para a delegacia. A gente ficou junto com a Abomoras, trabalhando junto com a Abomoras, embora os técnicos, os funcionários eram da Abomoras. Só que aí em 2012, a instituição começou a enfrentar alguns problemas, porque a questão da mulher, quando tem homens que fazem o atendimento, e o presidente da Abomoras era um homem, tinham técnicos homens. E nesse momento que a mulher está vulnerável, ela precisa da presença de uma mulher para ouvi-la, né? Ela precisa disso, ela está muito sensível. E aí, nesse momento, a prefeitura nos convocou de que a gente precisava, já que a gente já trabalhava, que a gente tinha toda essa experiência, para a gente assumir esse serviço. E a gente assumiu, com muito medo, né? Muito medo. Eu falo que tudo surge na necessidade. Medo porque a gente não tinha essa experiência. Aí vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque se as mulheres precisam, a gente vai com medo mesmo. E aí foi que a gente assumiu em 2012, né? Embora a gente já atendesse mulheres, a gente já orientasse mulheres no nosso endereço da sede, a gente assumiu o acolhimento sigiloso. Aí desde então, quantas mulheres já passaram por esse acolhimento? Então, Kátia, quando você me passou essa pergunta, aí eu fui procurar os dados, inclusive até que eu estava comentando com você, a Jamile, que trabalhava com vocês aqui, faz parte da nossa instituição hoje. Ela foi uma das primeiras entrevistadas do café. Né? Jamile, eu tenho uma enorme admiração pela Jamile e pelo trabalho que ela hoje desenvolve também, né? Por toda a carreira dela, na verdade. E aí, quando eu conversei com a Jamile para a gente compilar esses dados da instituição, que é importante, até para você reivindicar políticas públicas mais efetivas, e aí a gente foi fazer um levantamento. Então, a gente fez esse levantamento. Ontem eu puxei os últimos dados. Nós já atendemos 404 pessoas, né, entre mulheres, crianças e adolescentes no acolhimento sigiloso.
A gente está falando isso de 2012, mas a ONG foi fundada em 2004, então tem um período aí que infelizmente não está nesses dados. Mas 404 já é um número alto, considerando que a família que vai para lá está correndo sério risco de vida. Então, são esses os números que a gente tem, que para mim são assustadores. Porque se corre risco de vida, vamos lá, se fosse se fosse uma mulher por ano correndo risco de vida, para mim já seria muito, porque é uma vida. E como a senhora vê os números recentes? A gente tem a pandemia também, um agravamento dessa violência contra a mulher, os casos de feminicídio, infelizmente, aí, né, parece que vem aumentando também. O que me entristece, me decepciona muito é essa questão de as coisas surgirem, a política surgir por uma necessidade, às vezes por perda de vidas. Foi o caso do nosso acolhimento em o acolhimento foi em 2012. Em 2015, a gente teve aqui em Mogi das Cruzes um recorde de feminicídio. Um recorde. Nós tivemos 4, que inclusive foram amplamente denunciados, mas tiveram 3 que na época que saiu nos jornais não estavam esses outros 3. Mas então foi um número muito grande. E aí a partir daí que a gente discute indeferimento de medida protetiva, e no caso de 2015 foi isso. Em Mogi a gente tinha muito indeferimento de medidas protetivas por parte do fórum. Na verdade, especificamente por uma das varas aqui de Mogi das Cruzes. Hoje a gente já não tem mais isso, né? Tudo é uma luta. A gente fez na época... Trabalho de formiguinha. A gente fez um fórum, aí chamamos Defensoria Pública, chamamos Ministério Público de São Paulo, para discutir por que o juiz indefere a medida protetiva, se existe uma lei, né? Já tinha lei. Por que o Ministério Público não recorre que é o papel do Ministério Público, é o papel institucional do Ministério Público, por que o Ministério Público não recorre de um indeferimento desse, e aí a mulher está no acolhimento, não tem a medida protetiva, como é que ela vai sair? Aí tem outros problemas que a mulher tem por estar no acolhimento, que depois a gente vai até falar, né, como que funciona lá o acolhimento. Ela estar num acolhimento sigiloso, isolada da sociedade, isolada da sua família, começa a causar outros problemas. E aí eu falo da violência institucional, porque institucionalmente ela também está sendo agredida. Exatamente. Né? Por quê? Porque ela quer sair, ela quer ter contato com a família. As crianças têm o direito de interagir, de ir para a escola, de brincar. Ali a gente acaba tolhendo isso, por melhor que a gente faça. Ainda é um isolamento social. É uma medida de segurança para essa família, Exato. né? E como é que funciona, então, esse acolhimento? Então, o acolhimento, ele funciona assim, a gente tem uma equipe técnica, nós temos a equipe técnica, são as funcionárias da instituição, nós temos assistente social, psicóloga, coordenadora, temos as educadoras sociais que ficam 24 horas, elas revezam, né, esse trabalho, temos o administrativo, que é na sede, porque nós temos que ter 2 endereços, é o acolhimento, que é sigiloso, e temos que ter a sede, onde a gente recebe a imprensa, o oficial de justiça, que vai levar as intimações, as pessoas que querem fazer doações, família, que às vezes quer saber como que a mulher está, as técnicas atendem na sede. E aí as mulheres acessam o serviço através dos CREAS, dos CRAS, da educação, né, que às vezes a educação está com a criança, percebe que tem a violência, ou a própria criança ou adolescente relata essa violência grave, e aí é encaminhado também para a gente. Então e a delegacia da mulher, que é a principal porta de entrada para as mulheres em situação de violência, é a delegacia. Embora a gente tenha que avançar muito nessa questão do acolhimento da DDM, a gente tem muitas situações que não condizem com um serviço que foi uma luta das mulheres, uma delegacia especializada que foi criada para atender as mulheres de uma forma diferenciada. A questão do horário de atendimento também, né? Exato, do horário de atendimento, dos dias de atendimento, final de semana que não funciona. Horário comercial, né? E a capacitação de quem está ali na frente para atender, que deveria ser um acolhimento
mais humanizado. E a gente sabe que isso não acontece. Eu acho que falar que isso não acontece não é porque você está querendo criticar. Não, a gente quer melhorar. Se foi um serviço, é uma luta das mulheres, foi uma árdua luta das mulheres, porque tudo para nós é muito difícil. Todos os resultados que a gente consegue são muitos anos de luta, porque os avanços são lentos nesse campo do direito da mulher. Então, falar, né, o que não está acontecendo da forma adequada é fazer isso para que isso melhore. Então, as DDMs realmente precisam de uma capacitação desses funcionários, deles entenderem por que estão lá e que os funcionários que são, desde a delegada até as funcionárias, entendam por que estão indo para lá e que não sejam designados para lá pessoas que não querem trabalhar com isso. Porque quando você não quer, você atende muito mal. Plantão de delegacia normal, né? Exato. Mas hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha. Sim. Também. Já é um serviço diferenciado, né? Que foi uma grande luta também dos movimentos de mulheres aqui, né? Que eu rendo aqui também as minhas homenagens aos movimentos de mulheres de Mogi das Cruzes, que de alguns anos para cá têm lutado muito para melhorar as condições das mulheres aqui em Mogi das Cruzes. A Patrulha Maria da Penha, ela surgiu nessa luta, também com políticos com sensibilidade para isso, né? Eu falei para você que lá atrás era o Junge que estava. Quando foi para criar a Maria da Penha, um dos grandes parceiros nossos foi o Juliano Abbe. Eu me lembro. Exato. Quando eu me lembro que eu ia conversar com o Juliano, e teve uma vez que ele falou assim para mim: doutora, mas eu não trabalho só para as mulheres, eu trabalho, né? Eu, enquanto vereador, trabalho para uma população toda e são vários segmentos, e a gente sabe disso. Mas aí eu continuei visitando o Juliano, continuei falando com o Juliano das necessidades das mulheres, do grande risco que as mulheres corriam, e que a gente precisava ampliar essa rede de segurança para as mulheres em situação de violência. E aí ele acabou indo atrás de outros políticos, né, que para trazer o dinheiro, né, que o financiamento, né, essas políticas precisam de financiamento. E aí foi com a Keiko Ota. E ela veio para Mogi, conheceu o nosso trabalho, tivemos uma longa conversa aí, né, através do Juliano. E aí foi implantada em Mogi das Cruzes a Patrulha Maria da Penha, que, diga-se de passagem, é um trabalho também que funciona muito bem. E eu falo isso para você porque a gente tem esse retorno das mulheres que são acompanhadas. Então, quando o juiz defere a medida protetiva, ela precisa do acompanhamento, ele já pergunta se ela precisa, aí já é oficiado, o próprio fórum já oficia o comandante, o comando já passa para a patrulha que vai fazer esse acompanhamento. No acolhimento de mulheres, isso para nós isso é automático. A mulher que está no acolhimento sigiloso, ela já precisa desse acompanhamento. Então, a gente já faz esse ofício para a Patrulha Maria da Penha, para ela ser acompanhada pelo menos por um tempo. Muitas vezes ela mesma fala: olha, eu já não preciso mais, isso é o importante. Eu falo que a nossa missão está cumprida quando uma mulher fala: olha, eu já não preciso mais da patrulha, eu já estou trabalhando, já estou cuidando dos meus filhos, né, eu já retomei a minha vida, que isso que é o importante para nós. Enfim, então, é o que eu falo para vocês, a gente tem que continuar essa luta, temos que ter políticos sensíveis a isso, reconhecendo, inclusive, que somos mais de 50% da população. Bem longe de uma minoria. Muito longe, né? A gente não fala mais em minorias, né? A gente fala grupos identitários. E nós somos um desses grupos que necessitam de políticas públicas para realmente ter uma vida digna e sem violência. Essa equipe que você citou, né, assistentes sociais, psicólogos, são todos voluntários? Não, são todas funcionárias. O nosso trabalho pode contar com voluntários em outras ações, né? A gente vai participar de uma feira ou vai participar de uma festa onde a gente vai vender a alimentação, como era na Expo Mogi, depois tem a outra festa, né, do aniversário de Mogi. Então, esses eventos que a gente participa, a gente pode contar com voluntários. Porém, o voluntário dentro do acolhimento sigiloso,
A gente até já tentou fazer isso, mas aí torna-se um problema, porque a gente não pode ter essa troca de pessoas dentro do acolhimento, porque você acaba com o seu sigilo. Então, isso para nós é um risco muito grande. Então, a gente acabou não fazendo mais isso, porque se você vai com uma pessoa, uma cabeleireira, porque é uma coisa importante que a gente faz, é esse dia da beleza para as mulheres, né, para que a autoestima delas melhore. Mas não dá para levar lá. Então a gente faz uma parceria com o salão, a gente leva no salão, a gente tem parceiras conosco. Inclusive a gente tem uma parceria aqui no Socorro com uma cabeleireira, a Giovana, que sempre se dispõe. A gente liga para ela e fala: Giovana, olha, estou com uma mulher aqui, a gente vai precisar fazer esse dia da beleza porque vai melhorar muito, né, essa questão psicológica dela, e funciona muito bem. A gente faz o dia da beleza e depois a gente chega no acolhimento, a gente faz uma sessão de fotos com ela, com as crianças e tal. E aí quando ela se olha nas fotos, a gente nota uma melhora nessa autoestima dela, a alegria dela de estar se vendo, né, porque até aquele momento ela não consegue se ver como uma mulher bonita, que tem que se arrumar, que tem que tocar mesmo a vida para frente. Então, a gente não tem mais essa parceria de ir até o acolhimento. A gente procura fazer parcerias que a gente leva com toda a segurança para fazer isso, porque o voluntariado só... A gente tem o bazar, que é na sede, a gente pode contar com voluntários ou voluntários no bazar, mas no acolhimento sigiloso não funciona. Tem um período para ficar nesse acolhimento ou não? Sim, de acordo com as normas técnicas, a mulher pode ficar no acolhimento 180 dias. Mas é difícil. Muito raras mulheres chegaram a ficar esse período longo, no acolhimento, até porque, como eu falei, é um isolamento social. Elas ficam normalmente até você sair a medida protetiva, que isso todas aguardam a medida. Algumas medidas são mais rápidas, outras demoram mais, outras sai a medida protetiva, ela é deferida, porém o risco é tão grande que a gente ainda não tem uma segurança, a mulher não tem segurança para sair do acolhimento e né, tocar sua vida. Algumas saem do município, outras saem do estado para garantir a sua vida, porque a gente ainda não tem uma rede de segurança que realmente garanta isso. A gente sabe que a maioria dos casos, ela sai com segurança, mas alguns casos são bem graves. Então, a gente se preocupa até o fim que ela realmente saia em segurança. Então, por isso que é importante a gente estar falando aqui desse serviço, para a mulher saber o quanto a gente trabalha em prol dela a partir do momento que ela é acolhida. E todas as decisões, tudo é feito com ela, é conversado com ela, no tempo dela, de acordo com o que ela entende, porque a vida é dela, não é a gente que decide. Os processos, hoje eu falo que as técnicas, elas às vezes têm mais experiência na questão do direito do que eu, porque elas ficam tá no dia a dia ali. Não, elas entram no processo porque elas acessam o processo junto com a mulher, com a senha do processo, e aí elas acompanham esse processo diariamente, elas mostram para a mulher: olha, hoje aconteceu isso, hoje o promotor falou isso, o juiz falou isso, olha, ele não foi encontrado para ser intimado. Então ela vai acompanhando todo o processo, porque ela tem que estar preparada para quando ela sair do acolhimento, quando ela for desabrigada, ela poder acompanhar. Eu acho que isso é o importante, né? A pandemia, que foi uma tragédia mundial, trouxe também experiências para nós que ficou como coisas muito boas. Essa questão da gente entender a exclusão digital de muitas mulheres. Então hoje, a gente senta com ela na frente de um notebook, explica para ela como é que faz, explica para ela quando ela sair que ela vai poder entrar pelo celular dela, como que ela faz, tudo isso a gente faz. Inclusive, as mulheres que não têm celular, a gente procura fazer campanha, a gente faz campanha de doação de celular, porque o celular hoje para a mulher em situação de violência é importantíssimo, para fazer a denúncia, para entrar em contato conosco, para ligar para o 180, que é o Disque Denúncia, para ligar para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, porque quando ela sai, a gente passa todos esses contatos para ela.
explica em qual momento você vai ligar para a polícia militar, que é aquele momento que aquela violência, aquilo está acontecendo, ela tem que chamar a polícia militar, quando que ela liga para a guarda municipal, que está acompanhando a medida protetiva. Isso, a Patrulha Maria da Penha, que está acompanhando a medida. Olha, eu estou percebendo que ele está rondando, o agressor está por aqui, liga para a patrulha. Enfim, a gente passa para ela todas essas informações. Quando a gente fala de empoderamento, não é que a gente está falando de empoderamento porque a gente quer ser melhor que os homens, não. Não é isso. A gente fala em empoderamento em conhecimento, porque o conhecimento empodera. Eu acho que qualquer pessoa. Então, ela está ali empoderada nesse sentido. Ela conhece os seus direitos e eu tenho muito orgulho de dizer que uma mulher, ela vai para o acolhimento de mulheres de uma forma, mas ela sai completamente diferente. Completamente diferente. Até depois, quando a gente encontra com essa mulher em alguns eventos, em algumas palestras que a gente faz nos bairros, a gente vê que ela está diferente. E isso é importante para nós. Ela está melhor. Está transformada. Transformada, sim. Forma. Você comentou da questão da beleza, ver aqui, né, pensando, a violência também ela não é só física, né, ela é psicológica também, né, colocar essa mulher para baixo, né, tem outras formas também, né, de agressão contra essa mulher. Né? Kátia, hoje, com a experiência que a gente tem ali trabalhando diariamente com mulheres, porque diariamente a gente tem acolhimentos. Na sexta-feira a gente teve 2 acolhimentos no mesmo dia. Ontem a gente teve 2 acolhimentos no mesmo dia. A gente vê que a violência psicológica hoje é a mais que faz mal para a mulher, que realmente afeta intimamente a mulher. Porque quando você tem o seu psicológico afetado, você não consegue desempenhar várias coisas na sua vida. É o trabalho, é o cuidado com os filhos, é o cuidado com a sua própria saúde, que você acaba deixando para lá, não quer sair, não quer conversar com ninguém, aí vem a depressão, várias doenças que decorrem dessa violência psicológica, porque você ter uma pessoa, a gente não está falando de 1 ano, 1 ano já é grave, uma pessoa te atacando psicologicamente e dizendo que você não é capaz, que você não é bonita, que você não vai conseguir nada na vida, que você não é capaz nem de educar seus filhos, uma série de coisas que a crueldade é enorme. Você tem uma pessoa falando, durante 1 ano a gente fala, mas a gente atende mulheres que já estão há mais de 10 anos, muito mais, até 30 anos a gente pegou uma mulher e falou, não, eu sofro isso há 30 anos. Nossa. Então, olha o que acontece com esse ser humano. Então, hoje a gente entende que a violência psicológica, ela é muito grave, porque fica muito difícil você resgatar essa pessoa depois de ter passado por isso durante tanto tempo, muitas vezes já ter os filhos até adultos, né? Filhos que também foram afetados por essa violência. Então, tem a violência física, é aquela violência que ela é atacada, né? Soco, com tapa, ela já vai procurar uma ajuda. Muitas não é sempre assim. Mas a violência física faz com que ela já procure mais rapidamente a ajuda. Isso quando não está impedida pelo próprio agressor também, né? Que a gente fala cárcere privado, não deixa conversar com ninguém, enfim, acho que a gente falaria sobre isso aqui muitas horas, né? Muitas horas, com certeza. Então, a gente tem a patrimonial, que é grave também, a mulher trabalha e não consegue gerir a sua própria renda, porque o agressor toma conta, né? A violência moral, que é grave também. Então, na verdade, quando a gente fala de violência contra a mulher, todas são graves, mas a psicológica afeta muito mais a vida, porque ela não consegue organizar a sua vida sozinha, ela vai precisar de muita ajuda. E falando mais do trabalho da ONG, né? Você comentou do bazar, que outras ações vocês costumam realizar? Estão sempre participando de eventos, né? Isso, a gente participa de eventos. Com a pandemia isso diminuiu muito, né? Na pandemia foi bem difícil, a gente parou com muita coisa. Mas hoje a gente continua com o bazar, algumas festas. A gente não tem perna para tudo. Mas é isso que mantém a ONG, esses eventos? Não, a ONG recebe subvenção municipal e uma pequena estadual, porque o valor estadual não dá para você contar muito com ele.
por ser pouco, o maior valor é a subvenção municipal. E aí com essa subvenção municipal a gente vai quase tudo para o RH. Porque o RH ele tem que ser mantido, a gente se preocupa muito com essa questão dos funcionários. E foi bom até você lembrar disso, porque eu tenho que agradecer aqui a equipe que trabalha, a equipe da Recomeçar. Porque trabalhar com violência é algo que afeta a gente também. E aí algumas pessoas perguntam, né? Mas como que você consegue? Não pergunta, porque realmente isso é uma pergunta que eu não sei. Eu só sei que eu procuro algumas maneiras de... Gente, conversando aqui, eu já tomei a bala. Né? já impacta a gente nessa hora. Então aí eu procuro algumas formas. Para quem me conhece sabe que eu brinco muito, eu rio muito. Eu acho que a vida não tem que ser tão pesada assim, até dentro do acolhimento, quando eu estou com as técnicas, quando eu estou com as atendidas, eu brinco com elas, procuro deixar a coisa mais leve na medida do possível. E talvez isso me ajude um pouco, né? Mas a gente vê que muitas funcionárias que já passaram por nós tiveram também esse abalo psicológico porque todos os dias você tem relato, uns menos, outros mais graves. Muitas vezes a gente acompanha uma mulher na delegacia, um caso grave, uma mulher muito, muito machucada, quando não é machucada na alma, é machucada fisicamente. Aí você vai para lá e você vê crianças muito pequenas também, com aquele medo nos olhos, né, da criança, porque quando a gente vive com aquela violência. Porque quando você concorda, quando você chega na delegacia e você vê aquelas crianças abaladas, você imagina o que ela passou até aquela hora, né, o que ela viu até aquela hora, né, o cara joga a mulher na parede, né, às vezes a mulher é tão frágil, às vezes, né, nem precisaria ser tão frágil, né? Não precisaria ter o porte físico que eu tenho, mas às vezes ela é uma mulher frágil e aí jogada na parede, sufocada, são tantos tipos de violência física e a crueldade desses agressores. O que eu percebo é que a crueldade aumenta a cada dia mais, porque a mulher hoje, o homem de hoje não está preparado para a mulher de hoje, né? A mulher de hoje vai atrás do trabalho, ela não consegue ver a família ali passando necessidade, ela vai atrás das suas coisas, dos seus objetivos, mesmo quando não tem necessidade financeira. Se ela ganha mais, o homem também não aceita. Se ela é bem sucedida, não aceita, passa a humilhar, fazer com que ela não seja tão senhora de si. É uma coisa que vai além da classe social, né? E aí vem essa questão da violência psicológica, que é tentar diminuir ela e querer fazer com que ela ache que ela não é tudo isso, né? E aí eu acho que aí tá nós aqui, tá a gente aqui para dizer para as mulheres que sim, ela é tudo isso. E muito mais. Muito mais. A gente não quer, como eu já disse aqui, não queremos ser melhores que ninguém. Temos homens parceiros nessa luta pela igualdade de gênero. Temos homens, já citei alguns aqui, né, que ajudou tanta gente nessa corrida aí. E a gente vê que as estatísticas mostram quantos anos ainda falta para a gente conseguir essa igualdade. Isso se a gente continuar lutando incessantemente como a gente faz. Eu falo que o nosso trabalho é 24 horas, né? A gente tem hoje o acolhimento em Mogi das Cruzes. Hoje está uma coordenadora lá, a Dara, que é uma assistente social, né, a profissão dela, e ela já estava com a gente. Aí, como a gente montou um acolhimento em Jacareí, por conta de uma demanda lá também, uma demanda grande em Jacareí, eu estou como coordenadora lá em Jacareí, porque você tem que capacitar novas funcionárias, porque para trabalhar com mulheres em situação de violência não basta ser uma assistente social, não basta ser uma psicóloga, uma educadora social, ela tem que ter uma empatia com essa questão, porque a gente já teve funcionárias que trabalharam e falaram, olha, acho que esse trabalho é importantíssimo, mas eu não consigo.
Algumas ficaram um mês, outra ficou uma semana. E a gente também tem que respeitar isso, né, Cátia? Eu acho que cada pessoa contribui para que a gente combata a violência contra a mulher de alguma forma. Se você não pode trabalhar com a gente, trabalha aí com doação, ajudando a gente nos eventos que a gente faz, apoiando a gente, até sentando para tomar um café e ouvindo a gente, porque às vezes a gente precisa também contar. Né? Eu contando isso aqui para você e sabendo que isso vai chegar a tantas mulheres para saber que em Mogi das Cruzes existe um acolhimento para quando você precisa, você sofreu a violência, não pode voltar para a família porque o agressor sabe onde está a sua família, não pode ir para casa de um amigo, uma amiga, porque ele também conhece toda a sua rede de amigos. Então você precisa ir para um acolhimento, você precisa, infelizmente, ser tirada ali desse convívio dessas pessoas que ele conhece para você salvar a sua vida. Que existe esse lugar. É um acolhimento que nós temos toda a segurança, o sigilo, justamente a gente preza muito esse sigilo. Muitas pessoas falam, mas por que você não pode falar? Não pode falar por causa disso. Às vezes um policial militar fala, não, mas a gente precisa saber. Não pode saber. Cada pessoa tem o seu círculo de amizade. Você tem a sua pessoa de confiança, é o seu namorado, seu marido, você vai contar para ele tem uma pessoa de confiança dele. Então a gente procura... Aquela informação vaza de alguma forma. Então a gente procura ao máximo manter isso. Então as mulheres precisam saber que existe esse serviço, que ela vai chegar lá, ela vai ser cuidada. A gente não pode levar, mas eu gostaria que todo mundo soubesse como que é o ambiente lá. É um ambiente muito acolhedor, onde a gente tem vários chalés, cada mulher fica no seu chalé. Tanto é que as crianças estão brincando às vezes no playground e elas falam assim, à tarde, né? Aí eu vou para minha casa, né? Porque às vezes fica mais tempo, para ele aquela é a casa dele. Então elas têm o local dela, individual, tem o ambiente de alimentação, né? A sala de jantar, tem a brinquedoteca, tem o local das crianças brincarem, tem a biblioteca. Enfim, eu acho que é uma acolhida mesmo. É, né? Uma acolhida mesmo. Algumas mulheres ficam até meio dependentes, né, dali, tem medo na hora de sair, que também é o nosso papel, de mostrar para ela que ela vai ter que sair, vai ter que seguir sua vida, que a gente ainda por algum tempo, a gente vai continuar dando apoio para ela, ela pode ligar, ela tem alguma dúvida, ela pode entrar em contato com as técnicas. A gente tem um telefone de plantão que atende 24 horas. Isso, eu sou muito exigente com esse telefone de plantão, porque eu fico imaginando como está aquela mulher que naquele momento ligou para esse telefone. E ele é o WhatsApp. Então, a mulher, por exemplo, está com risco, ela manda uma mensagem nesse celular, ela pode inclusive apagar para ela essas mensagens. Ela vai mandando, a gente vai lendo, e ela pode ir apagando para ela, porque às vezes ela não tem. Tem esse plantão tanto em Mogi como em Jacareí. Tanto. O mesmo formato de serviço que está em Mogi, que foi onde a gente adquiriu toda essa experiência, é o mesmo formato em Jacareí, que a gente está desenvolvendo. Depois a gente vai colocar os números aqui. Não, faço questão de colocar esses números de plantão, porque isso para nós, para nós não, gente. É importante para as mulheres que precisam. Para nós é importante o sucesso da divulgação, o sucesso do trabalho com as mulheres, mas tudo isso que a gente faz é importante para as mulheres que precisam. Então a gente precisa dar segurança para essas mulheres. Você dando a segurança para ela, ela vai conseguir entender quais são os seus direitos, entender que ela não tem que viver nesse ciclo de violência, que as crianças não têm que viver. Isso é um direito das crianças, é direito universal, né, de criança e adolescente, de não viver esse tipo de não ter esse tipo de vivência familiar. Então, o sucesso disso é assim. Então, a importância disso aqui hoje é justamente isso. Então, eu não perco uma oportunidade de falar. Me chama na igreja, aí eu vou falar, desde que me deixe falar tudo que eu tenho que falar. Na igreja, principalmente, né? Às vezes, esses dias eu fui convidada para falar na Igreja Batista. E aí eu falei para o pastor, pastor, a Igreja Batista é uma igreja, né, que congrega muita gente. Aí eu falei, pastor, eu vou poder falar tudo o que eu tenho que falar? Porque eu vou ter que falar. Porque não adianta falar para uma pessoa que frequenta, uma mulher que frequenta a igreja, aí eu traz o seu marido, seu companheiro aqui que eu vou, não separa, traz ele aqui que eu vou curar ele, ou eu vou fazer algum, eu não sei como falar. Eu também não. Né,
vai fazer oração ou vai tentar fazer com que ele se conscientize de que ele é um agressor, é muito difícil isso. A gente sabe que tem um projeto para isso, inclusive a Lei Maria da Penha prevê que são os grupos reflexivos, são ações muito técnicas com esses agressores, né? Apesar que a igreja pode fazer isso, lógico, você pode chamar técnicos e fazer isso de uma forma técnica. Mas, enfim, existem esses projetos, né, que são para trabalhar com os agressores, mas aí, voltando, né, aí eu falo com o pastor, com o padre, se eu posso falar. E aí eu vou falar para ele. Não adianta falar para a mulher, não separa ou não se afasta dele, porque se você falar isso para ela, ela vai talvez seguir o que você está falando, porque você é um líder, né, religioso, e ela vai achar que ela tem que... E vai se manter naquela situação. Ela vai se manter. E ela falou com você hoje, amanhã ela tá levando soco, tapa, a violência psicológica, são agressões psicológicas. E aí, a vida do pastor, do padre segue, mas e o sofrimento dessa mulher? E eu falo que as ações para a mulher em situação de violência têm que ser muito rápidas, porque para mim 1 minuto uma mulher sofrendo faz muita diferença na vida de uma mulher. Eu acho que ninguém merece esse tipo de sofrimento. E você percebe que hoje as mulheres estão denunciando mais? Há uma resistência nessa denúncia? Existe a resistência quando o agressor não deixa a mulher sair do ambiente doméstico. A gente tem até cárcere privado, e isso existe ainda hoje. A gente recebe denúncias, existe. Mas as mulheres estão denunciando. Por quê? Porque a gente está conseguindo, a política pública está dando mais canais de denúncia, né? Recentemente, o 180, que eu acho que é importante a gente falar do 180, que hoje é um canal de denúncia. É importante denunciar porque uma denúncia do 180, ele vai ser direcionado para a delegacia local e vai ter que ser investigado. Então, é importante a gente divulgar isso. Então, recentemente, ele passou a ser WhatsApp e a denúncia ser feita por mensagens também. Também temos o boletim online, que nem toda mulher tem facilidade para fazer o boletim online, mas é algo que a Recomeçar também fez. A gente desenvolveu isso com a pandemia, que eu falei, porque a pandemia trouxe várias ideias para a gente, né? Da necessidade, são coisas que vão ficar. Quando a mulher tem muita dificuldade, às vezes para fazer um atendimento online com a defensoria ou um boletim online, a gente traz ela, se ela não está abrigada, a gente traz ela para a sede, a gente tem os notebooks e com ela a gente faz essa denúncia online, que funciona muito bem também. No final de semana a gente teve um acolhimento, foi feito o boletim online. Em 10 minutos eu estou falando, a delegacia online ligou para nós para confirmar alguns dados referentes a isso. Então você veja que é muito efetivo, é algo que realmente funciona, e as mulheres precisam saber disso. Se tem a dificuldade, procura alguém, porque hoje a maioria das pessoas tem facilidade, né, para lidar com isso. Se não tiver, a Recomeçar está lá. A Recomeçar nasceu para isso, para apoiar as mulheres e para empoderar a mulher nesse sentido de conhecimento. E hoje vocês estão em Jacareí, a ideia é expandir, chegar para outras cidades? Aí a gente já vai falar de sonho. A gente vai falar de sonho. A idade vai chegando, né? Porque são tantos anos, acho que são mais de 30 anos trabalhando com esse tipo de atendimento. O sonho é isso, que esse modelo de atendimento às mulheres e os seus filhos se expanda para outros municípios, porque o número de acolhimentos perto do número de municípios que nós temos no Brasil é infinitamente... De quantas vagas? É muito pequeno. São 20 vagas para mulher e filhos. Então você conta os filhos também, né? Porque são crianças, são adolescentes. Então são até 20. Já teve época da gente superar esse número. Hoje a gente não tem superado muito. Embora algumas pessoas falem pergunta, a gente fala assim, nós temos uma mulher com 3 filhos. Ah, mas só tem uma mulher? Aí eu falo, então, só uma mulher, correndo risco de vida, ameaçada de morte, que não pode sair para ir no médico, que não pode sair para trabalhar,
que, embora a lei garanta a estabilidade de 6 meses, as empresas ainda não assimilaram isso. E muitas vezes ela tem essa garantia de 6 meses, porque a gente oficia a empresa de que ela está acolhida, mas quando ela volta, ela já é vista de uma outra forma. Não são todas as empresas. Tem empresas, inclusive, que elas têm um trabalho dentro da empresa, chama palestra, chama reflexões sobre a questão da violência, mas ainda não são todas, né? A maioria ainda tem essa questão. Eu vou me livrar porque é uma pessoa que vai me trazer problema, uma funcionária que vai me trazer problema. Então, isso também é um sonho, de que realmente entendam que todos nós somos responsáveis para combater a violência. E manter uma mulher no trabalho é uma das formas dela sair desse ciclo de violência. Ela ter o próprio dinheiro, poder se manter financeiramente e manter os seus filhos. Ela consegue sair dessa violência. A dependência financeira, dependência emocional, questão de família, questão de religião, são ainda motivos pelos quais a mulher continua no ciclo de violência. Se a gente for falar os motivos pelos quais uma mulher continua nesse ciclo, a gente vai muitas horas também, porque são muitos os motivos. Acho que é isso então, doutora. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Então, é isso. A gente tem discutido muitas políticas públicas, eu acho que falar disso, né, que a Recomeçar consegue mapear tudo o que falta, né, na política pública para garantir mais segurança para as mulheres, não só na questão da violência, mas em todos os segmentos onde ela precisa, em tudo que ela precisa, na saúde, na educação, no emprego, na capacitação. Hoje, eu falo que Mogi das Cruzes, aí eu vou falar de Mogi e de Jacareí, porque Jacareí também não tem, é o centro de referência da mulher, que é um local que ela se vê, que é um local onde ela pode chegar e falar das suas questões. Hoje a gente tem os CRAS, são os Centros de Referência de Assistência Social, e os CREAS, que é o Centro Especializado. Tem o CRAV também, né? Então, o CRAV já é regional, né? O CRAV está em Suzano. Ele é regional, mas o CRAV ele atende as famílias das vítimas de crimes graves, né? Porque a família tem um abalo muito grande, então o CRAV faz esse trabalho mais específico, não é um trabalho... na mesma linha, mas não é específico como o nosso. Então, a gente tem que falar da política que precisa. Eu acho que em todos os locais onde a gente vai falar, a gente tem que falar da questão. Isso ser uma demanda para o município, uma demanda para o Estado, o centro de referência? O centro de referência pode ser regional. A gente está, inclusive, nesse momento, o Condemate, né, que é o consórcio dos municípios aqui do Alto Tietê, está discutindo a implantação de um serviço sigiloso regional, né, porque Mogi tem, acho que Suzano tem, acho que são poucos municípios daqui do Alto Tietê que tem, e falar em política regional é política de futuro, porque a gente está muito junto, né? Pensa bem, a gente tem divisa com Itaquá, com Suzano, então quem que cuida desses locais que é próximo da divisa, às vezes é lugar que não é nem de um e nem de outro, né? A gente vê as reclamações dessas pessoas que residem nesses locais. Então falar disso é falar de política de futuro, mas a gente precisa do centro de referência, que seja regional, que seja municipal, mas a gente precisa desse centro de referência para que a mulher saiba que ela vai ter a sua demanda ouvida de forma especializada, atendida. Porque falar em demandas de mulher não é qualquer serviço que ela vai chegar e vai falar das suas demandas. A gente está falando de violência contra a mulher, onde tem uma violência que é a violência sexual. E aí, se você vai num serviço que atende o homem também, que atende o idoso, a criança, a pessoa com deficiência, atende todos os segmentos. Então, a mulher tem que ter algo que é para ela, porque falar de demanda de mulher são coisas muito, muito íntimas, que eu falo que a gente tem vergonha, eu falo sempre isso, viu? Que a gente às vezes discute em casa e a gente tem vergonha quando os vizinhos escutam o que a gente está falando. Sempre a gente fala baixo, não grita, entendeu? Então, falar então dessas violências é muito difícil para a mulher. Então, a gente tem que lutar por um centro de referência nos municípios. E aí, a Recomeçar hoje, estando em Mogi,
estando em Jacareí, que a gente pretende executar esse serviço com a mesma dedicação que a gente tem aqui, que mais uma vez aqui eu rendo as minhas homenagens às funcionárias, às técnicas da instituição que estão conosco já há alguns anos, das técnicas que estão, das funcionárias que estão começando com a gente em Jacareí, que também... Jacareí começou agora? Começou, a gente tem mais ou menos 2 meses que a gente começou lá, né? É um trabalho que tá no começo, depende de muita divulgação, porque a mulher ela vai quando ela é informada, né? Quando ela sabe onde ela pode procurar. Então a gente quer desenvolver esse trabalho com a mesma dedicação, com o mesmo profissionalismo, pensando, ninguém aqui está fazendo um favor, é direito. A gente sempre fala para ela, ela agradece muito. E aí eu falo, tudo bem, a gente aceita o seu agradecimento, mas não precisa agradecer, porque isso aqui é uma política pública direcionada para a mulher e que você tem direito. Você está usufruindo da política que foi criada para a mulher. E então, a gente ainda tem muito a avançar, né? Muito. Se a gente continuar nessa toada, a gente está aí em cento e poucos anos, a gente consegue a igualdade. Se a gente esmorecer, a gente ainda vai acrescentando a cada ano mais anos nessa expectativa. 100 e poucos anos ainda para alcançar a igualdade é muita coisa. E eu não desisto. Eu acho que a maioria das mulheres que vão estar ouvindo a gente são pessoas que, como eu, não desistem fácil. E conte com a gente nessa caminhada aqui. Eu que agradeço. Espaço aberto. E muito obrigada pela entrevista, doutora Rosana. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. A todas. Um grande abraço a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Café com Mogi News fica por aqui. Até a próxima.